E salve o tricolor paulista, saudações tricolores, Rick aqui, para mais um boletim tricolor, né, comentando sobre todas as notícias que estão rolando. Então vamos falar um pouquinho do Thiago Mendes, craque da galera, vamos falar um pouquinho sobre Galopo, sobre o que aconteceu com o Alan Franco, o jogo contra o Corinthians, o próximo jogo contra o Cuiabá em casa, enfim, vamos destrinchar um pouquinho aí dos assuntos da semana e vamos começar falando de ontem, né? Esse empate que ficou um gostinho amargo aí. O próprio Lucas disse que a gente deixou de ganhar 2 pontos, né? Fora de casa. Porém, fora de casa contra o Corinthians, o resultado por si só, o 2-2 é um bom resultado. Empate fora no Brasileirão tem que ser valorizado. É sempre importante a gente valorizar esses pontos fora de casa. Lembrando que São Paulo, ano passado mesmo, o melhor resultado que a gente tinha era empate no Brasileirão fora de casa. Então a gente já ganhou algumas partidas, o São Paulo vem empatando, o São Paulo não vem perdendo, o que é muito importante no Campeonato Brasileiro, porém a gente precisa garantir os 3 pontos dentro de casa. E isso já reflete no próximo jogo, que é contra o Cuiabá, que vem aí de um 5-0, né? O Cuiabá com certeza vai vir bem embalado para enfrentar o São Paulo. E a gente tem que se impor, jogar nosso jogo, tá dentro de nossa casa, com a presença da nossa torcida, que provavelmente vai lotar o Morumbi mais uma vez, vai colocar ali 40 mil pessoas de novo no estádio, e amanhã vai ter vídeo completo falando do pré-jogo e o que a gente esperar para São Paulo e Cuiabá. Mas, enfim, convivemos com esse empate. Esse empate deu ao Zubeldia aí 12 jogos de invencibilidade, então ele passa o Dorival Júnior, que foi o nosso último treinador competente aí, como o técnico desde que entrou, né, conseguiu manter mais jogos de invencibilidade. Ele é o quinto agora da história do São Paulo. E se o São Paulo não perder para o Cuiabá, ele já pula para segundo e empata ali com mais 3. Então, pode ser um número fantástico aí para o Zubeldia alcançar. Já é um número fantástico, 12 jogos seguidos sem perder. São Paulino nem lembra o que é perder, faz tempo que a gente não perde, ainda bem. E é isso, acho que o Zubeldia merece essa marca, o time jogou bem ontem, infelizmente o resultado não veio, mas é a vida. Vamos pensar que o ponto fora de casa no Campeonato Brasileiro é muito importante. E o ponto não veio, na minha concepção, muito em virtude de um lance, de uma infelicidade do Luciano, que para mim, já comentei aqui, eu acho que o Luciano tem que ir para o banco do São Paulo. Mais uma infelicidade, onde ele domina a bola, vê o cara chegando por trás, não se livra dela rápido, não chuta pra lateral, não faz nada, perde a bola ali pro Yuri Alberto, e aí o Mosquito acerta um chute de muita felicidade. Nem se ele chutar mais umas 5 bolas lá, ele vai fazer outro gol. Mas é uma infelicidade dele. E eu venho falando que o problema do Luciano é competir posição com o Lucas. A gente viu o Lucas ontem várias vezes jogando pelo meio e ele rende muito mais jogando pelo meio. Então a posição onde o Luciano mais rende é ali no meio, mais próximo ao Caleri, às vezes retornando um pouquinho, começando jogadas de trás, mas é a posição que o Lucas mais rende também. E não dá pra gente colocar o Lucas toda hora pra jogar ali aberto na ponta direita, porque o Lucas não rende tanto lá, o Lucas rende mais centralizado, e o Luciano rende muito pouco aberto ali pela direita. Então tem que colocar um ponta de ofício ali, Ferreirinha gosta mais de jogar pela esquerda, né, mas daria para colocar o Ferreirinha, daria para colocar o Eric, ou o próprio Rato, que entrou, né, voltou aí depois de mais de 60 dias sem jogar, ele voltou aí de novo, que é bem importante essa volta do Rato, espero que ele volte, recupere a forma física o quanto antes, porque ele vai ser muito importante para essa sequência. Então, é o que eu falo aqui, o Luciano, ele tem muito carinho da torcida pelo que ele já fez e por sempre estar disposto, sempre brigar, igual ele foi brigar com o Carlos Miguel, que parece uma geladeira de 4 portas ali, o cara é gigantesco e ele foi lá trombar e etc, brigar com o Carlos Miguel, e isso eu acho que é importante pro momento, porque ele poderia até cavar uma expulsão ali pro Carlos Miguel, porque na hora que o Luciano vai pra cima dele, o juiz já tinha dado amarelo pro Carlos Miguel por conta do empurrão que ele deu no Caleri. Então, de repente, o Luciano poderia até forçar ali um segundo amarelo. Então, eu acho importante ali para isso. Mas esse é o highlight dele no jogo. Beleza, ele chutou uma bola de fora da área ali, mas não é uma bola que ele construiu, que ele pegou, que ele estava jogando bem. Foi uma bola que veio de rebote e ele meteu ali o petardo para dentro do gol. Então, o Luciano não pode viver só desses momentos de querer ir pra cima, de arrumar confusão aqui, que a torcida gosta, eu gosto também, é uma característica positiva, porque precisa de alguém mais acelerado e mais maluco dentro do time, porém, isso não pode sustentar ele para ele ser titular. Então eu acho que o Luciano já tem que
comer um banquinho aí, pegar uns joguinhos de banco pra gente. E não é demérito nenhum ser banco do Lucas, tá? Mas é que pra mim o Luciano tá brigando posição com o Lucas e o Lucas não pode ser deslocado da posição que ele mais rende, porque é o nosso melhor jogador, o jogador que mais faz diferença em campo. Ele não pode estar fora de posição porque tem o Luciano, infelizmente. Mas é isso. Acho que do jogo de ontem não tem muito mais o que se falar. Tem uma história legal. Ontem, na hora que saiu a escalação, muitos São Paulinos surpreenderam com o Alan Franco no banco, né? Falou, ué, por que o Alan Franco tá no banco? Mas isso já sabia ali de notícias dos bastidores que o Alan Franco tinha sentido no jogo contra o Internacional. No finalzinho do jogo ali, você percebe até que ele põe a mão, ele termina o jogo meio mancando, porque ele sentiu ali no final que já tinha feito todas as alterações. Então, muito provavelmente, ele já ia ser preservado para esse jogo. Só que o que é mais legal é que, assim, é ruim porque ele tá fora, né? Vai ficar de fora umas 2, 3 partidas aí, pelo menos, porque não chegou a ser uma lesão, mas é um desconforto muscular. Ele vai ficar de fora aí um tempinho. Mas o que foi legal é que ele foi pro banco, porque ele já tem 2 amarelos. Então ele foi pro banco pra cavar um terceiro amarelo. E como ele já ia ficar de fora de São Paulo e Cuiabá por conta da lesão, ele cumpre suspensão em São Paulo e Cuiabá e fica de fora do mesmo jeito. Então ele só foi pro banco pra isso, que foi bem legal. Foi uma jogada de gênio aí do Zubeldia com o Alan Franco. Os dois tomaram a decisão dele estar no campo pra forçar esse amarelo. Tá ali no banco de reservas pra forçar esse amarelo e cumprir a suspensão enquanto ele se recupera de lesão. Então dá um tempo maior aí para ele voltar desse desconforto muscular. Então achei genial aí da parte dos dois. Acho que esse era um último highlight para falar do jogo de ontem. Agora falando de algo que não aconteceu exatamente no jogo de ontem, mas vem acontecendo e estava presente no jogo de ontem, que foi Thiago Mendes, estava num dos camarotes lá no Itaquerão. Thiago Mendes tá negociando com o São Paulo. São Paulo, ao que tudo indica, já acertou algumas bases de salário com ele, com o empresário. Agora é uma questão mais de negociar a liberação dele com o Al Rayyan, que ele tá lá jogando. Ele tá jogando lá pelo Al Rayyan, mas falta acertar alguns detalhes com o clube, mas provavelmente o Thiago Mendes vai se tornar jogador pelo São Paulo. E é importante falar do Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes, para quem não lembra, ele foi atleta do São Paulo, né? E em 2015 aconteceu algo muito legal com o Thiago Mendes. E no Campeonato Brasileiro de 2015, eu não sei se todo mundo lembra, mas o São Paulo estava brigando por uma vaga direta na Libertadores, né? Para não ir para pré-Libertadores. E na penúltima rodada era São Paulo e Figueirense em casa. O São Paulo enfrentava o Figueirense em casa e o São Paulo precisava muito dessa vitória. Sai ganhando e etc. Com uma roubada de bola do Thiago Mendes ainda, São Paulo sai ganhando com o gol do Luiz Fabiano. Aí o jogo vai se desenrolando e o São Paulo toma virada pro Figueirense. E vai tentando ali, vai tentando. E o São Paulo não encontra nada, não tá arrumando nada. Aí, aos 46 do segundo tempo, o São Paulo empata o jogo numa bola de cabeça do Allan Kardec. Nisso que o São Paulo empata o jogo, o São Paulo já pega a bola, volta pro meio campo, que era essencial a vitória pro São Paulo ali naquele momento. O Allan Kardec faz o gol, volta a bola pro meio campo, o jogo sai ali, o Luiz Fabiano perde um gol praticamente dentro da pequena área, os caras vai no contra-ataque, quase perde o gol também, e aí na última bola, o Milton Leite, que tá narrando o jogo, até fala, pô, se ficar tocando a bola de lado assim, o juiz vai acabar. Aí alguém cruza pra dentro da área, o zagueiro afasta e o Thiago Mendes só domina a bola ali do meio da rua, ele dá um chute todo desengonçado, ele até escorrega na hora do chute e a bola vai no cantinho do gol. Ele faz esse gol que praticamente dá classificação ali direta pro São Paulo para a Libertadores de 2016, que foi a nossa melhor Libertadores aí dos últimos tempos. Então ele consegue, né, fazer esse gol de longe pra caramba e por conta disso, na época ainda tinha o craque da galera. O GE abria a votação ali para cada time, cada torcida escolher o seu craque e esse craque brigava para ser o craque do campeonato. E aí a torcida do São Paulo, como forma de retribuição, fez aí o Thiago Mendes ser o craque da galera do São Paulo. Ganhou aí de Pato, de Allan Kardec, de Luiz Fabiano, de Ganso. Ganhou a votação de uma galera aí, porque ele fez esse gol que foi importantíssimo. Então eu sempre brinco que o Thiago Mendes é o craque da galera. E essa história aí, pra mim, é fenomenal. O cara fez um gol, foi iluminado aí e classificou a gente praticamente pra Libertadores de 2016. Mas falando do Thiago Mendes atual, né? O Thiago Mendes, ele tava jogando no Lyon. Depois ele mudou realmente, né? Foi pro Al Rayyan, onde ele tá agora. E nessas últimas temporadas, o Thiago Mendes nunca foi goleador, né? Ele joga ali muito mais de segundo volante, até fazendo um primeiro volante algumas vezes. Então ele é um jogador de mais contenção. E até levantando alguns números dele aqui para falar para vocês, que eu acho que esses números podem ser importantes. De 16 jogos possíveis que ele poderia jogar lá, ele jogou 14 como titular. Então o Thiago Mendes foi frequentemente titular.
Fez um gol, deu uma assistência, que não é muito da característica dele, apesar dele chutar bem de fora da área. Ele teve 87% de precisão nos passes, então isso já é algo relevante, né? Ele acerta muitos passes, ele tem uma boa saída de jogo. 93% das viradas de jogo dele foram certas, então isso é muito legal. Ele tem 7,4 bolas recuperadas por jogo, isso para a função que ele faz também é muito importante. Não leva muito amarelo, ele levou 4 cartões amarelos nesses 14 jogos aí. 1,2 faltas cometidas por jogo, então ele só leva amarelo mesmo, ele só faz as faltas quando é muito necessário. Teve 65% de dribles certos e 65% de duelos aéreos ganhos. Então o Thiago Mendes teve uma boa temporada, fez uma boa última temporada, e eu acho que ainda pode ser um jogador muito importante. Principalmente porque, ao que tudo indica, o Boca Juniors vai fazer uma proposta bem agressiva por Galopo. Então o Galopo pode deixar o São Paulo, porque vai ser uma proposta, ao que tudo indica, uma proposta pesada mesmo. Vão pagar muito mais do que o São Paulo pagou por ele. E, sendo muito honesto, eu acho que se for uma proposta desse calibre, tem que vender o Galopo. O Galopo hoje não é titular do São Paulo. Ele talvez não seja nem a segunda opção ali, porque se a gente vê que hoje tá jogando Luiz Gustavo e Alisson, no nosso meio campo, com o Nestor um pouquinho mais à frente. Quando não joga o Nestor, normalmente joga o Michel Araújo. Quando não joga o Alisson ou não joga o Luiz, normalmente joga o Pablo Maia, que estava lesionado, o titular indiscutível, mas ainda joga o Bobadilha ali. Então tem outras opções que estão na frente do Galopo. Se o Galopo não é essa opção para o Zubeldia, primeira opção, titular absoluto, eu acho que se vier uma boa proposta, o São Paulo tem sim que vender o Galopo. É um jogador que pode ser promissor aí, mas que ainda assim, não deslanchou de fato a camisa do São Paulo. É um bom jogador, às vezes entra bem, mas não é o jogador que vai mudar o São Paulo de patamar. Então eu acho que se vier uma boa proposta, o São Paulo tem que vender sim. E aí o Thiago Mendes ainda entra para brigar ainda mais por essas vagas, né? Que eu acho que pode ser muito importante. Fora isso, acho que o São Paulo precisa voltar. Vem de 2 empates, né? Contra Inter e Corinthians, os 2 jogos fora de casa, mas precisa voltar a ganhar. E jogo em casa é para isso. O São Paulo vai enfrentar o Cuiabá. Como eu comentei aqui, o Cuiabá vem de um 5-0. São Paulo tem aí na sequência Cuiabá em casa, Vasco fora e Criciúma em casa. Então, assim, fazendo 3 bons jogos, São Paulo consegue voltar aí com 9 pontos desses 3 jogos. Considero 7 pontos um excelente 3 jogos aí, mas menos do que 6 pontos o São Paulo não pode fazer. São Paulo tem que voltar aos caminhos das vitórias, pelo menos conquistar 2 vitórias desses 3 próximos jogos, de preferência conquistar as 3 com boas atuações. Acho que o São Paulo ontem teve uma boa atuação contra o Inter. O primeiro tempo foi horroroso, o segundo tempo o São Paulo jogou um pouquinho melhor, mas o São Paulo precisa voltar às boas atuações e ganhar desses times, porque melhor do que jogar bem só é ganhar. Eu sou dessa filosofia, então o que importa no fim das contas é ganhar. E é isso, o boletim aí de tudo que tá acontecendo no São Paulo é basicamente esse. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dar aquele joinha para fortalecer a gente. A gente tá começando, mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!